O vinho novo é melhor. Robert Tom. Capítulo 14 de 22. Um gerador com mostarda e maionese. Em 1956 fiz outra viagem aos Estados Unidos, mas, desta vez, sozinho. Eu tinha recebido convites para falar a muitas igrejas e algumas convenções da Fraternidade do Evangelho Completo. Comecei a sentir a consciência pesada por causa do nosso trabalho entre o povo pobre de Cape, na África. Vínhamos acrescentando mais e mais equipes de testemunho ao nosso grupo e distribuindo milhares de livros. Mesmo assim ainda havia multidões não atingidas pelo Evangelho. Ocorreu-me, enquanto estava orando, que eu poderia realizar melhor trabalho de evangelização se tivesse outro gerador de eletricidade. Eu sabia, por experiências anteriores, que multidões acorreriam a uma área iluminada onde o Evangelho estivesse sendo pregado. Enquanto orava, tive uma visão. Era como um filme passando diante de meus olhos, um filme de um gerador humano. Era verde, com capacidade humana. Era verde, com capacidade de 110-115 volts, 1.500 watts e pelo preço de $300. Meu primeiro pensamento foi pegar o telefone imediatamente e tentar localizar aquele gerador, mas, assim que peguei a lista telefônica e comecei a virar as páginas amarelas, tive a impressão de que Deus me falava: não, você não precisa sair à procura desse gerador. Confie em mim, eu o conduzirei a ele. Diante disso, pus de lado a lista telefônica e deixei o assunto nas mãos de Deus. Entretanto, com o pressentimento de que, não demoraria muito, eu precisaria da informação que eu tivera na visão, anotei os detalhes numa pequena caderneta e guardei no bolso do paletó. Dias depois, deixei Minneapolis e voei para Fort Worth, no Texas, para falar na outra convenção. Depois de um dos cultos, alguns senhores crentes estavam assentados almoçando comigo a respeito do nosso trabalho na África. Nós gostaríamos muito de ajudá-lo, falou um dos homens. Há alguma coisa de que você esteja precisando? Ah, sim, admiti. Preciso de um gerador elétrico. Sabe qual o tipo? Sim. Eu preciso de um gerador humano, de 110-115 volts, 1.500 watts. Deus mostrou-me esse gerador numa visão. Mostrou? Quando? Há poucos dias atrás. Sei exatamente como ele é, até sei quanto me custará. Escutem, atalhou um dos homens. Há um cidadão, no centro da cidade, que dirige uma loja de sedentes do exército. Por que não vamos vê-lo? Quem sabe se ele tem um bom gerador à venda? Concordaram todos que devíamos ir imediatamente e, desde que a ideia não era minha, aceitei em ir junto porque bem podia ser que essa fosse a orientação de Deus. Quando chegamos à loja, um de meus amigos disse ao proprietário que estávamos à procura de um gerador elétrico portátil. Sim, senhor, disse ele. De que tamanho precisam? De um pequeno, respondi, sem pretender divulgar os detalhes a esse ponto. Porque o senhor não nos mostra o que tem em estoque? Certo, concordou o negociante. Acho que tem exatamente o que procuram aqui deste lado. E nos levou a outra sala e nos mostrou um grande gerador pintado de vermelho brilhante. Não é uma beleza? Perguntou, sorrindo. Sim, é bonito, sem dúvida, respondi, mas não é o que eu quero. Mas espere até ouvir o preço, disse ele. Este gerador poderá ser seu por $375, e esse é o melhor portátil que eu tenho. Não, falei, essa não é a cor certa. Acho que ele pensou que eu estava brincando porque ele ignorou completamente o que eu disse e me propôs um preço mais baixo. 345. Não, o senhor não compreende. Não é a cor certa. O senhor só tem esse. Oh, não, replicou ele. Tenho mais. Olha aqui, que tal este? Estava pintado de cinzento. Não, insisti, essa também não é a cor certa. O senhor não tem outro? Ele olhou para mim como se eu fosse algum maluco. Bem, tenho aqui este cor de laranja e aqui outro vermelho, e este azul. O senhor gosta de alguma destas cores? Não, respondi, nenhuma dessas cores satisfaz. Há um mais que o senhor não me mostrou. Não, disse ele, o senhor viu todos os meus portáteis. O senhor tem certeza? Foi aí que um dos companheiros que tinha vindo conosco gritou: Ei, camaradas, eis um escondido aqui atrás. Oh, sim, falou o proprietário, tinha me esquecido deste. Afastou-se e puxou o gerador para onde pudéssemos todos ver. Afastou-se e puxou o gerador para onde pudéssemos todos vê-lo. Imediatamente meti a mão no bolso do paletó e tirei minha caderneta. Prestem atenção, agora, falei. Aqui está minha caderneta de anotações e aqui está escrito de que eu preciso. De que marca é esse gerador? Oman, certo. Qual é a cor? Verde. Qual é a voltagem? 110-115 volts. Quantos watts?
5 kW. Quanto dá isso em watts? 1500 watts. Muito bem. Qual é o preço? Diga-me. Não, diga-me o senhor. Certo. $300. Com um largo sorriso no rosto, caminhei até perto do homem e passei às suas mãos minha caderneta. Amigo, falei, quer ter a bondade de ler o que está escrito aí? Foi isso que Deus me disse faz poucos dias. Ele passou os olhos pela minha lista de especificações e balançou a cabeça em sinal de admiração. Tive, por fim, aquele criador embarcado para a África e ciente de quão valioso ele viria a ser nas muitas reuniões ao ar livre que eu promoveria quando voltasse a Capeton. Entretanto, ainda havia um grande problema a enfrentar. Como ia eu transportar aquele gerador de lugar para lugar lá na África? Eu não possuía automóvel. Era muito difícil entrar em carros na África. Enquanto estava no serviço militar haviam me permitido usar veículos do exército. Mas agora, vivendo por minha própria conta, eu tinha de andar ou pedir carona para onde quer que fosse. Quanto mais eu pensava, mais certeza tinha da inutilidade daquele gerador sem um carro. À vista disso resolvi requerer ao governo uma licença especial de importação, assim que voltasse à África, de modo que eu pudesse comprar um carro de fabricação norte-americana. Muitos de meus amigos me disseram quão difícil era obter tais licenças. Somente as pessoas muito importantes disseram-me, a menos que pudesse contar com algum alto funcionário do governo para usar influência pessoal em meu favor, seria inútil qualquer tentativa. Um de meus amigos forneceu-me o nome de um senador crente que seria capaz de ajudar-me. Mas, quando orei acerca de como proceder, pareceu-me que Deus me disse, tudo o que você precisa fazer é pedir-me, você não precisa entrar em nenhum conchavo. Se você apenas pedir em meu nome, eu o farei. Por isso, decidi não falar com o senador e, em vez disso, fui diretamente ao escritório de importação do governo e solicitei um formulário para requerer uma licença de importação. Escrevi no formulário que queria um automóvel Chevrolet, modelo 1956, com as cores ouro e amarelo. Fui, então, para casa e contei a Joyce o que havia feito. Ouro e amarelo. Gracejou ela. Por que essas cores tão malucas? O que é que há? Retruquei. Você não quer essas cores tão malucas? O que é que há? Retruquei. Você não gosta de mostarda e maionese, Bob, disse ela rindo. Onde você já ouviu falar de um pregador guiando uma coisa assim? Sou capaz de apostar como nem mesmo fabricam um carro pintado desse jeito. Fabricam sim, repliquei. Eu vi um em minha última viagem aos Estados Unidos e, então, decidi, naquele dia e hora, que assim seria o carro que eu queria. Ela se deixou cair pesadamente na grande cadeira da sala e riu até as lágrimas. Oh, Bob, falou ela entre gargalhadas, você é demais. Bem, não parecia muito fácil que eu viesse a obter a licença de importação, mas eu tinha promessa de Deus e, por isso, continuava firme na fé. Enquanto estava esperando, encontrei-me, certo dia, com um missionário que estava tentando obter uma licença para importar um caminhão. Você sabe, falou ele, essas licenças valem seu peso em ouro nestes dias. Sim, eu sei, respondi. Você espera obter a sua? Bem, será difícil, replicou ele, mas consegui que um senador me ajudasse, por isso continuo esperançoso. Mais tarde, conversando com ele, verifiquei que o senador era o mesmo que me fora recomendado por meu amigo. Bem, falei, também preenchi um requerimento, mas encaminhei diretamente ao escritório de importação. Você fez isso? Caçou o missionário. Você sabe aonde vai chegar seu requerimento? Ponto de interrogação. Não. Onde? Na cesta de lixo. Embora isso parecesse desencorajador, eu continuava louvando a Deus por aquela licença. Cerca de 2 semanas após haver eu dado a entrada no requerimento, recebi uma carta do escritório de importação. Quando abri o envelope, lá estava a licença. Aqui está ela, gritei para Joyce. Isso é realmente a licença? Perro. Ulala, exclamou ela. Aí vem mostarda e maionese. Seria melhor que você acreditasse, princesa. Deus dá o que eu peço. Agora, que estava de posse da licença, eu estava pronto para enfrentar o grande obstáculo seguinte. E quão grande era ele? Eu tinha uma licença, mas não tinha dinheiro. Como pode você pensar em conseguir um carro sem dinheiro? Zombou o diabo. Não tendo uma resposta satisfatória para dar a tal pergunta, resolvi ignorar o pensamento e entregar a Deus o cuidar dos detalhes. Posteriormente, naquele mesmo ano de 1956, fiz outra viagem aos Estados Unidos. Dessa vez encontrei um bom crente, Alberto Seitz, que se ofereceu para transportar-me aonde eu quisesse ir em sua caminhoneta. Assim, durante 2 meses e meio, viajei largamente pelo país naquela caminhoneta.
Toda vez que cruzávamos com um Chevrolet pintado de ouro e amarelo, eu falava claro e alto: agradeço-te, Senhor, essa é a pintura do carro que eu quero. Alberto ria e dizia: você realmente acredita que vai consegui-lo? É claro que acredito, replicava eu. Deus me disse. Finalmente chegamos a Hampton, no Loa, e Alberto tinha de voltar para casa. Deixou-me na casa de um irmão em Cristo chamado Floyd Metfessel, que devia levar-me a Minneapolis, onde eu ia pregar numa convenção dos homens de negócios do Evangelho completo, no dia seguinte. Em 1 hora, Floyd já estava pronto para viajarmos. Assim que passamos a correr na estrada principal, quis ele saber tudo acerca do trabalho que eu estava fazendo para o Senhor lá na África. Expliquei a ele tudo acerca das nossas equipes de testemunho e das nossas reuniões ao ar livre e como, muitas vezes, viajávamos de carona de um lugar para outro. Irmão Tom, disse ele, você precisa de um carro na África, não é verdade? Sublinhado ó, sim, respondi, mas o Senhor vai cuidar disso. Eu já lhe pedi um Chevrolet novo. Ah, é isso? Comentou ele. E de que cor você gostaria que fosse o novo Chevrolet? Ouro e amarelo, respondi. Mostarda e maionese. Ele se desmanchou em tremendas gargalhadas. Por aqui, a maior parte dos pregadores guia carros pretos, disse ele. Eu sei, respondi, mas eu gosto mais de um ouro e amarelo. Está bem, cada um com seu gosto pessoal, falou ele. Quando chegamos ao meu hotel em Minneapolis, Floyd me disse: irmão Tom, quero que venha visitar-me dentro de 2 meses. Pode ser? Bem, acho que sim, respondi, puxando minha agenda do bolso. Deixe-me ver. Sim, posso te visitar aqui dentro de 10 semanas. Ótimo, exclamou ele. Esperarei ansioso. Ponto de exclamação sua visita. Com isso, partiu. No dia seguinte, a convenção dos homens de negócio do Evangelho completo começou no mesmo hotel em que eu estava hospedado. Havia pregadores notáveis que ministraram durante a semana, e o Espírito Santo foi derramado sobre muitas pessoas. Jamais esquecerei uma reunião em particular. Demus Shakarian, presidente da Fraternidade Internacional dos Homens de Negócio do Evangelho Completo, ali estava naquela noite. Também estava presente o Dr. Mordecai Young, o evangelista batista que tinha levado Billy Graham a Cristo. No fim do culto foi feito o convite aos interessados que quisessem ir a uma sala designada como sala de oração. Logo que o convite foi feito, dirigi-me rapidão para ajudar da maneira que eu pudesse. Mas, para surpresa minha, a sala estava tão cheia que apenas pude ficar na entrada e orar em silêncio pelos que estavam lá dentro. Depois de haver orado por algum tempo, levantei a cabeça e fiquei um tanto surpreendido ao deparar-me com Mordecai de pé, ao meu lado, observando tudo o que acontecia. Inúmeras pessoas naquela sala de oração receberam o batismo no Espírito naquela noite e falaram em línguas. Entre elas estava um bom número de ministros luteranos, e isso, em 1956, era praticamente inaceitável. Enquanto o Espírito Santo descia sobre essas pessoas, Mordecai voltou-se para mim, chorando. Em pensar, falou ele, que eu tenho combatido a manifestação de línguas por quase 60 anos. Voltei para meu quarto, naquela noite, rejubilando-me no espírito. Senhor, disse dentro de mim mesmo, isto é maravilhoso. Todas as classes de pessoas estão se submetendo ao Espírito Santo. Daquela convenção fui a muitas outras reuniões e testemunhei centenas de milagres de salvação e cura. Mas, finalmente, as 10 semanas se escoaram e eu sabia que devia voltar à casa de Floyd Metfessel no Loa, como previamente prometera. Na verdade, eu não tinha ideia do porquê desta viagem de volta à casa de Floyd, mas Deus parecia assegurar-me que essa era a sua vontade. E essa impressão foi confirmada quando, de novo, meu caminho se cruzou com o de Albert Seitz e sua caminhoneta, e ele se ofereceu para levar-me à casa de Floyd uma vez mais. Era aproximadamente meia-noite quando chegamos à casa de Floyd. Tudo estava às escuras. Como Albert já estava fora do carro, disse: espere aqui, vou ver se consigo despertar alguém. Deixou a caminhoneta com o motor funcionando e desapareceu na escuridão. Sentindo o cansaço da longa estirada, resolvi descer para espichar o corpo. Os faróis da caminhoneta dupla de Floyd. Despreocupadamente, através da vidraça das portas daquela garagem, vi lá dentro, iluminado pelos faróis, um Chevrolet ouro e amarelo. Em poucos minutos, Albert estava de volta, buscando minha bagagem e levando-a para casa. Logo que isso terminou e que nos encontramos dentro de casa e nos tínhamos cumprimentado, Floyd me perguntou: você espiou na garagem? Não espiou? Espiei, admiti,
sorrindo. E o que foi que você viu? Vi um Chevrolet ouro e amarelo. É isso mesmo, disse ele. Aquele carro é seu. O carro que o Senhor me disse para comprar para você. Meus olhos se enchiam de lágrimas à medida que descíamos as escadas rumo à garagem e ele me entregava as chaves. Aí está, disse ele. Tome conta dele. É todo seu. Quando me sentei atrás do volante daquele carro novo em folha, tudo que eu pude fazer foi curvar a cabeça e dizer chorando: agradeço-te, Jesus. Agradeço-te. Agradeço-te. Quando voltei à África, pus imediatamente meu mostarda e maionese em atividade. Encaixei meu gerador e viajei a muitas aldeias para pregar o evangelho ao ar livre. Multidões compareceram, tanto para ver o carro e a luz elétrica, como para ouvir o evangelho. E Deus honrou sua palavra e milhares foram salvos e curados. Uma noite, realizamos uma reunião em Athlone, subúrbio de Cape Town. Sem que eu soubesse, estava presente na reunião uma senhora Beades, que antes fora crente, e que sofria de uma rotura na bexiga. Havia 6 anos, um bandido invadira seu apartamento no 2º andar. Ela entrou às pressas no banheiro e trancou a porta. Em pânico, tentou sair pela janela, mas caiu e se feriu gravemente. Levaram-na às pressas ao hospital, onde foram imediatamente batidas chapas de raio-x. As chapas mostraram uma ruptura na bexiga e vários ossos fraturados. Mas, não tendo dinheiro suficiente para a cirurgia na ocasião, ela pediu que a levassem para casa, onde tentaria recuperar-se no que fosse possível. O resultado doloroso do acidente foi que ela apenas podia reter pequena quantidade de líquido na bexiga. Dali por diante, durante 6 anos ela não ousara beber uma xícara de café ou de chá antes de ir para a cama. Nem mesmo tinha condições de frequentar a igreja, ou outro lugar qualquer, por causa disso. Era um milagre que ela tivesse sobrevivido, mas, evidentemente, Deus a estava poupando e dando-lhe tempo para que ela se recuperasse de sua frieza espiritual. Chegou, então, aquela noite quando a senhora Beades compareceu à nossa reunião em Athlone. Sentada ali, ela me ouviu dizer: se há alguém que deseja reconciliar-se com o Senhor esta noite, fique de pé, eu vou orar por você. Ela se pôs de pé, com muitos outros, e voltou para o Senhor. Após a oração: em que está doente? Venha aqui à frente. Daqui a uns minutos vou orar pelos enfermos. Mas ela apenas continuou de pé onde estava, ao chão. Era difícil para ela crer nesse negócio de cura. Sua igreja lhe ensinara que os dias dos milagres pertencem ao passado, e que a cura não é para hoje. Por isso ela achou melhor ficar onde estava e observar. Na noite seguinte ela voltou. Quando eu fiz o convite para a cura, ela estava entre os primeiros a virem à frente. Quando chegou o momento de orar por ela, perguntei: senhora, de que deseja ser curada? Senhor, respondeu ela, eu não vim aqui pedir para o Senhor orar por mim, para curar-me. Eu vim aqui para dizer ao Senhor e a todas essas pessoas aqui presentes, que, na última noite, se operou em mim uma cura maravilhosa. Na última noite, eu não podia me lembrar de ter orado por ela. Sim, disse ela. Quero dizer-lhe que na última noite vim aqui com uma ruptura na bexiga. Eu só conseguia reter muito pouco líquido em meu corpo, e venho assim há já 6 anos. Mas, na última noite, enquanto o Senhor estava orando pelos outros, algo estranho aconteceu. Senti uma mão invisível massageando minha bexiga. Nesse momento ela começou a chorar. Eu nunca ouvi, antes, algo semelhante. Diga-nos exatamente como parecia, falei. Revocando mais informações. Oh, disse ela, sorrindo através das lágrimas. Era realmente embaraçoso. Era como se dos quentes massageassem minha bexiga. Não posso dar melhor explicação do que essa. Tudo o que eu sei é que fui para casa e tomei uma xícara de café com meu marido antes de ir para a cama, o que é uma coisa que não faço há 6 anos. Isso não lhe trouxe nenhuma perturbação? O que é uma coisa que não faço há 6 anos. Isso não lhe trouxe nenhuma perturbação? Não. Não precisei levantar-me a noite inteira. Por isso, quando acordei esta manhã, percebi que tinha sido curada. E a senhora tinha ruptura na bexiga? Sim, respondeu ela. Minha ficha está no Hospital Groote Estou com uma nova radiografia marcada para terça-feira, para uma provável cirurgia. Enquanto conversava com ela, Deus me mostrou que, embora a bexiga estivesse curada, ela ainda estava sofrendo o efeito das fraturas que não haviam sido curadas por completo. Então, simplesmente pus minhas mãos sobre ela e a declarei inteiramente curada em nome de Jesus. Ela tremia sob a ação do poder de Deus. E, agora, perguntei: o que aconteceu? Oh, exclamou ela. Senti, de novo, aquela mão massageando meus ossos.
Ouvi-os estalarem, contou a senhora Beades. Ela foi ao hospital para ser radiografada. Enquanto estava na sala de espera, ela contou aos outros doentes não hospitalizados o que tinha acontecido. Não demorou muito. 2 médicos entreouviram a conversa e disseram a ela: senhora, sua conversa está perturbando os outros pacientes. Venha conosco. Levaram-na a um quarto e lhe ofereceram uma cadeira. Agora, então, disseram eles, conte-nos a história que estava contando àquelas pessoas lá fora. Então, enquanto eles ouviam sem acreditar, ela repetiu tudo. Finalmente, o mais velho dos 2 disse ao mais moço: traga a ficha dela. Quando a pasta foi trazida, encontraram as chapas de raios-x que mostravam as fraturas e a ruptura da bexiga. Mas nós não sabemos se houve qualquer alteração enquanto não batermos novas radiografias, falou o médico mais idoso. Foram, então, para a sala de raios, raios-x e, em seguida, ficaram à espera num consultório, para saber do resultado. Depois de cerca de 1 hora, o médico entrou e, em silêncio, olhou para a senhora Beades por um momento. Por fim, um tanto abruptamente, falou: pode ir para casa, senhora Beades. A senhora está curada. Louvado seja o Senhor, falou ela, rindo. O que foi que eu disse aos senhores? O médico sorria tolamente enquanto ela saía do quarto. Quando a senhora Beades me contou esta história vários dias depois, eu disse baixinho: agradeço-te, Senhor. Final do capítulo 14 de 22.